Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo especial aqui no Canal 25. Eu digo que hoje é um dia especial porque é um dia de apresentação. É um dia que nós trouxemos todos os nossos amigos, ou boa parte deles, aqui para um evento que nós realizamos aqui na Barbearia O Conde, para apresentar para você o Manual Completo do Empreendedorismo. O Manual Completo do Empreendedorismo é um livro em coautoria, que eu tenho a honra de estar presente nesse livro, que traz uma série de informações, de ensinamentos, de orientações para o empresário, para o empreendedor, para aquele que não é empresário, mas quer ser, para aquele que nunca será empresário, mas que quer ter um comportamento empreendedor. E eu tive a oportunidade também de receber amigos aqui e esses amigos tiveram curiosidades. Então hoje vai ser um programa diferente, vai ser um programa onde eu começo entrevistando o Cleverson. O Cleverson Pereira do Vale, ele é uma pessoa muito interessante, ele é formado em contabilidade, bacharel em teologia, ele é pós-graduado em aconselhamento bíblico, ele foi gerente de banco, ele tem formação em liderança e ele esteve conosco aqui no Café Corporativo, esteve conosco aqui no lançamento do manual, aqui para Jundiaí, onde eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele e respondeu como ele vê o planejamento estratégico como fundamento para o lançamento de uma empresa, de uma atividade empresarial. Vamos ouvir a entrevista com o Cleverson. Cleverson, como coautor do livro, você contribuiu com a sua especialidade, que é planejamento estratégico. Uma empresa precisa realmente ter esse planejamento estratégico para ela poder dar certo? Sim, toda empresa precisa ter um planejamento estratégico, onde ela vai pensar a curto, médio e longo prazo. A empresa que não tem um planejamento estratégico, ela está fadada a falir. Até porque eu imagino que nem tudo aquilo que nós planejamos no início de uma empresa vai dar certo para sempre. Então, em alguns momentos a gente precisa novamente pegar esse planejamento estratégico, refazer, avaliar se algum caminho não deu certo, buscar uma nova alternativa. Faz sentido? Com certeza. No planejamento estratégico nós pensamos nos pontos fortes da empresa, nos pontos fracos, nós observamos as oportunidades que temos e as ameaças. Diante disso, nós recuamos ou avançamos. Muito bom. Recentemente até eu estava falando com um especialista também em empreendedorismo e eu costumo comparar um plano de negócios com um mapa. Um mapa que a gente tem na rua, Waze, ou um mapa que a gente tem, por exemplo, no meio de uma floresta. Quando nós temos o mapa, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo, ao nosso destino. Quando nós não temos o mapa, qualquer coisa nos assusta. E na empresa eu entendo que é a mesma coisa, né? Porque quando eu tenho um plano de negócios, eu sei que eventualmente eu vou ficar um pouquinho negativo no banco, que eu vou precisar de um empréstimo. Se eu não tenho esse plano de negócio, eu me desespero quando vem essa situação negativa. Não é verdade? Com certeza, isso é planejamento. A linguagem de planejamento estratégico, planejamento é prever aquilo que ainda nós não estamos enxergando, por isso que nós estamos planejando. E o estratégico vem do termo militar, né? Fazer algo de forma estratégica, para que nós não fiquemos assustados com as situações do dia a dia, para que nós não venhamos a falhar, que possamos trabalhar tranquilamente, quando vier as adversidades, os momentos ruins, nós possamos antever tudo isso. Isso é planejamento estratégico, pensar a longo prazo. Muito bom falar com um especialista, né, gente? Tem muito mais ainda hoje aqui no lançamento do nosso manual completo do empreendedorismo. E foi muito interessante
depois dessa entrevista do Cleverson, que alguns dos convidados que estavam lá nesse dia, eles me perguntaram: Aguinaldo, como é que eu faço tal coisa? Qual a sua opinião a respeito de outra coisa? E aí um dos meus amigos, que é o Paulo Moretti, que esteve aqui também há cerca de uns 6 meses atrás, cedendo entrevista conosco aqui no Café Corporativo. Na época ele falou a respeito de terapias alternativas, e ele pegou o microfone e falou assim: agora eu vou entrevistar você. E nós entramos na brincadeira. E o Paulo Moretti, ele mandou bem. Ele me questionou a respeito do livro, de como funciona, um livro em coautoria, e eu quero mostrar aquilo que nós falamos na entrevista com o Moretti. Vamos ver. Aguinaldo, esse aqui é um livro onde você é coautor? Sim, eu sou coautor. São vários autores, né? E um livro de coautoria, ele é formado dessa maneira, ele é formatado dessa maneira, para que muitas pessoas, para que diversos autores, cada um com a sua habilidade, traga a quantidade de informações necessárias. Esse livro, por exemplo, o nome dele é Manual Completo do Empreendedorismo. E por que Manual Completo do Empreendedorismo? Porque a missão do livro é trazer um entendimento completo. Eu sou especialista em relacionamento humano. Meu trabalho durante toda a minha vida foi com gente, mas eu não conheço de contabilidade. Então, para nós podermos fazer um manual completo, nós temos que escrever sobre contabilidade. E o Aguinaldo não é uma autoridade no assunto. Então, por isso, uma coautoria. São diversos especialistas. Cada pessoa que escreve aqui no livro sabe exatamente o que está falando a respeito daquele assunto. Por isso, o nosso leitor, ele vai ter realmente vamos chamar aqui com todo respeito, mas ele vai ter uma bíblia do empreendedorismo em 52 capítulos. Então, o cliente, o consumidor desse livro, ele vai ter uma visão holística de toda a área do empreendedorismo com diversos especialistas. Embora, você pode ter certeza que ele vai se especializar em uma, que é o talento dele. Ou que é o talento não, mas que é o gosto dele, é aquilo que ele mais se sente bem em fazer. E aí, o nosso amigo empreendedor, ele precisa saber buscar outras pessoas em parceria, seja em sociedade ou contratando uma pessoa que possa ser seu braço direito, seu parceiro, que tem as habilidades que ele não tem. Empreendedorismo é isso, não se empreende sozinho. Você pode ser o único dono da sua empresa, não ter nenhum funcionário, mas você vai ter outras pessoas colaborando com você. Um contador, um advogado, enfim, pessoas que te ajudam, indicando. Não existe empreender sozinho. A gente não faz nada sozinho. Legal essa sacada do Moretti, né? E nós falamos a respeito desse livro com muito carinho, porque, de fato, eu acredito que quanto mais a gente possa ter gente boa no nosso caminho, associados num objetivo, melhor vai ser o nosso trabalho. Vamos dar um intervalinho agora, vamos ver o Café Esperto da Uptime. Depois do Café Esperto, a gente volta com um pouquinho mais de informações aqui para você. Não adianta eu achar que por ter a tecnologia por si só, ela vai resolver o meu problema, ela vai ocasionar isso tudo que a gente sabe que são os benefícios que o AVR pode trazer. O grande diferencial do que nós estamos fazendo é estudar, pesquisar e desenvolver para cada etapa do aprendizado do aluno qual a atividade apropriada, qual a imersão apropriada, e como que aquilo está ligado ao que ele já fez, ao que ele está fazendo e ao que ele vai fazer. Aí voltamos aqui para o segundo bloco do nosso Café Corporativo especial nesse dia de hoje. Eu quero trazer para vocês agora a sequência das entrevistas que meus amigos fizeram comigo nesse dia de hoje. Aqui nós vamos conhecer o Jair Ré.
Perré é músico, ele é uma figura muito conhecida aqui em Jundiaí e ele me questionou a respeito do Brasil, como vai o Brasil para 2019. Vamos dar uma olhadinha. O que é necessário para uma pessoa ser um empreendedor? O que pode ser feito? O que a pessoa pode fazer para ser um grande empreendedor? Na realidade, Jair, são muitas coisas, né? Nós colocamos nesse livro aqui uma série delas, então é preciso que ele estude, que ele aprenda, que ele conheça outros empreendedores, que ele busque um mentor, pessoas que são empreendedores já e que possam dar o caminho das pedras. Mas basicamente, eu acredito que o empreendedor ele precisa ter 3 características. Ele precisa ter motivação, ele precisa ter técnica e ele precisa ter calma naquilo que ele vai fazer. Basicamente pelo seguinte, a motivação é o combustível, é para fazer com que ele tenha força para andar, ok? Lembra bem disso, força para andar. A técnica é para que ele possa fazer um trabalho bem feito, para que o trabalho dele tenha beleza, ok? E às vezes as coisas fogem do controle. Então o empreendedor precisa ter calma, ou seja, ele precisa ter sabedoria para que ele possa manter a calma na hora das coisas quando as coisas não estão dando certo. Tudo isso nós escrevemos aqui. Vamos repetir os 3 tópicos. Motivação, técnica e calma. E calma. É isso aí. E você acha que o Brasil, 2019, iniciando, você acha que o Brasil será agora um país próspero para novos empreendedores, novos empreendimentos aparecerem? O Brasil vai dar certo. Tem muita gente interessada que o Brasil não dê certo. Tem muita gente pessimista torcendo para dar errado. Mas se der errado, nós somos quem vamos sofrer. Então nós precisamos fazer o Brasil dar certo. Isso é responsabilidade minha, sua, de todos os que estão aqui, independente deles torcerem para um partido político ou torcerem por outro. Não tem torcida, tenha trabalho e fazer dar certo, independente de quem seja o comandante. Something's wrong, baby. Something's wrong with the human race. Isso aí, tá bonito o negócio hoje, aqui tá bem legal. O som do Márcio Marizia, que cá entre nós aqui é muito bom, né? É bom ouvir musiquinhas de boa qualidade. E vamos voltar aqui ao nosso foco, que é o Manual Completo do Empreendedorismo. A gente também recebeu aqui o Dr. Duarte. Dr. Duarte, que é uma pessoa também muito conhecida aqui na nossa cidade e um empreendedor. E ele veio me questionar um pouco a respeito desse tema aqui. Fica ligado. Aguinaldo, o Brasil pode ser considerado um país empreendedor? Duarte, o Brasil ou o brasileiro? Porque o brasileiro é extremamente empreendedor. O brasileiro ele tem empreendedorismo no sangue. Agora, o Brasil não colabora tanto. Na verdade, o pai não colabora com o filho. Porque o Brasil é um país capitalista com mentalidade socialista. Então, a mentalidade do país, algumas leis do país, elas complicam a vida do empreendedor, mas quem sai perdendo com isso é aquele cidadão que procura emprego. Porque para você ter emprego tem que ter empregador. Para ter empregador, alguém tem que ter tido coragem, iniciativa, tem que alguém criar um CNPJ para poder te empregar. Duarte, não existe emprego bom numa empresa que não é boa ou que não está bem. Não existe empresa boa num país que dificulta. Então, na realidade, aqui no manual, nós escrevemos muitos artigos, os autores escreveram muitos artigos incentivando o nosso brasileiro a empreender sim, seja por oportunidade, por necessidade, porque quando aquele cara empreende por necessidade, ele também está gerando para ele uma oportunidade. Mas, acima de tudo, é importante que o nosso telespectador ele perceba que ele pode ser empreendedor trabalhando como CLT. Ele não precisa ter o CNPJ no nome dele para ser um bom empreendedor. Ele pode ser empreendedor fazendo com que a empresa dele cresça, para que ele possa ter a oportunidade de crescer e as coisas andem dessa maneira. Então, respondendo a sua pergunta, o Brasil talvez não seja tão empreendedor porque
algumas coisinhas dificultam. Mas o brasileiro, seja por necessidade ou por oportunidade, por visão, ele é muito empreendedor. Curtiram a esperteza do Duarte? Ele quer colocar a gente contra a parede aqui, né? Mas é legal isso, eu gosto de conversar com gente inteligente assim como ele. Além do Duarte, nós tivemos também a oportunidade de falar um pouco com o Delroy. Delroy também esteve conosco aqui no Café Corporativo, deve ter sido aí por volta de setembro passado, outubro. Ele falou a respeito de administração de empresas. O tema com ele na época foi por que uma empresa quebra? E o Delroy esteve presente aqui, ele também me questionou bastante a respeito do empreendedorismo, desse tema que para mim é fascinante. Vamos ver o que ele aperta a gente. Olá, Aguinaldo. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma pergunta e uma curiosidade. A escola hoje ou a faculdade prepara as pessoas para empreender? Não, eu entendo que não. Com todo respeito aos professores, são ótimos, são excelentes. O Brasil tem excelentes professores, fazem tudo o que podem fazer para tornar o seu aluno um sucesso. Mas, na realidade, o modelo, na minha opinião, ele é um tanto que atrasado, no sentido de a escola preparar a pessoa para fazer uma função. Talvez a faculdade nos prepare para ser bons funcionários, mas o sujeito se forma e muitas vezes ele não sabe para onde ele corre. Entendi. Em termos de conhecimento, em relação a comportamentos e até ferramentas, o que você entende que a escola deveria ensinar para além de formar profissionais, formar empreendedores? Talvez a escola pudesse dar uma visão mais completa, mais holística, que o aluno saísse de uma faculdade ou de uma escola entendendo que tudo aquilo que ele faz aqui vai ter uma reação, que tem ação e reação. Primeira coisa que eu acho que deveria ser ensinado desde o berçário é que para patrão e empregado, Delroy, eles não precisam ser inimigos. Eles têm um objetivo só, a empresa tem que dar certo. Se patrão e empregado forem inimigos, é como se você tivesse um cara no seu time jogando contra você. E não faz sentido. Sabe, eu dou exemplo nas minhas palestras, eu digo que cão e gato, que sempre foram vendidos como inimigos no desenho animado, na casa da gente eles dormem juntos. Então não precisa, patrão e empregado não precisam ser inimigos. A escola pode começar por aí. É verdade, o Brasil é um país que ele ama o emprego, necessita de emprego, mas parece que, não vou dizer que odeia, mas cria muitas dificuldades para os empreendedores. Então acho que isso precisaria mudar e acho que a escola é o primeiro lugar para isso, para que mude primeiro essa visão sobre essa relação entre empregado e empregador. Eu falei isso para o Jair Ré agora há pouco na entrevista que ele fez. Eu falei, o Brasil é um país capitalista com mentalidade socialista. Ele dificulta a vida do empreendedor. E não existe bom emprego numa empresa que não é boa. Começa por aí. Para ter empregado, tem que ter empregador. Para ter emprego, tem que ter empreendedor. E você pode ser empreendedor na empresa do outro. E depois o Delroy, de tanto que ele fez esse questionamento aí, o Paulo Marcondes, que é um profissional da odontologia lá de Itupeva, Paulo Marcondes, ele também me questionou um pouquinho mais a respeito do tema empreendedorismo. Olha a sacada do Paulo. Guina, eu queria te perguntar, eu estava vendo você respondendo perguntas aqui dos nossos queridos. O empreendedor, ele é um buscador da esperança. Ele é um disseminador da esperança. Eu quero saber que você imagina que seja essa esperança. Seja de esperar ou seja de esperançar. O empreendedor, ele é um buscador da oportunidade. Ele fica o tempo inteiro procurando oportunidade. Ele olha para todos os cantos. E em todos os cantos ele está procurando alguma forma que ele tem de fazer com que essa esperança se construa. Então, ele não espera, ele constrói. O Cortella, ele divide a esperança em dois sentidos. A esperança do verbo esperar, que é ficar esperando, ou seja, eu tenho esperança de ganhar na loteria ou de que alguma coisa aconteça, e a esperança de esperançar, ou seja, eu nunca deixo de acreditar.
Mas o empreendedor, além dele não deixar de acreditar, ele precisa fazer acontecer, ele produz as suas oportunidades. O problema é que a maioria das pessoas dizem que querem empreender esperando uma oportunidade, esperando que a chuva caia. E às vezes a chuva não vai cair, você tem que fazer a chuva cair. Você tem que fazer a dança da chuva se for necessário. Porque tem dois tipos de pessoa, Paulo. Tem aquele cara que está buscando uma nova oportunidade, um trabalho, sabe, um novo emprego, estuda, se prepara e espera o emprego aparecer. E tem aquele cara que não aceita, ele não tem paciência para esperar a nova oportunidade aparecer, então ele vai caçar, sabe? Ele vai caçar, ele vai garimpar. Eu costumo dizer que o empreendedor é um garimpeiro, ele vai garimpar, ele vai procurar o ouro. E quando ele acha o veio de ouro, tem uma coisa muito interessante, ele não tem como, ele vai dividir esse ouro com outras pessoas. Porque o empreendedor, por natureza, ele quer gerar emprego, ele quer trazer outras pessoas. Que beleza, que boa esperança então. Eu saio daqui com esperanças agora. Não, mas vamos lá, vamos buscar isso aí. War in the East, we gotta change it and live in peace. Look to the future. Esse é o Paulo Marcondes, né? Puxa vida, que legal. Esse questionamento dele realmente foi muito interessante. E esse foi o nosso dia. Essa foi a nossa oportunidade de rever os amigos, de encontrar pessoas, de falarmos a respeito de empreendedorismo, coisa que é muito legal, que eu tenho muito prazer em falar. Nós encerramos aqui a nossa recepção e convido você a ficar um pouquinho mais comigo aqui, que depois do intervalo, depois de nós vermos aqui o comercial da La Rondini, nós voltamos para Mais Cafeína de hoje, um tema muito especial. Até daqui a pouco. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondini, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondini. Mais cafeína! Olha só que interessante, nós fizemos esse programa que a gente acabou de mostrar para você no lançamento do Manual Completo do Empreendedorismo. E depois, já indo embora, já estávamos fechando as portas, e um amigo veio e me questionou assim: Aguinaldo, qual a importância que tem, ou qual o impacto que tem da indústria 4.0 que está chegando aí no emprego do brasileiro, em especial aqui no Brasil? A indústria 4.0 não é uma ameaça, não será uma ameaça. A indústria 4.0 somente nos tira da mesmice. Se nós formos buscar lá atrás, em todas as mudanças que já existiram em todas as gerações, nunca a tecnologia veio para tirar emprego. A tecnologia ela sempre vem para trazer mais emprego, porém em outras coisas. Se nós voltássemos lá na época das cavernas, do homem da caverna, o homem da caverna ele cortava as coisas com aquela machadinha de pedra. Legal, funcionava. Porém, alguém descobriu o metal. Ao se descobrir o metal, o que aconteceu? O ser humano ele percebeu que a machadinha de metal ela cortava melhor do que a de pedra. Então ela migrou. Então não foi por falta de pedra que acabou a idade da pedra. Se hoje eu tiver uma machadinha de pedra, ela vai funcionar do mesmo jeito. Só que com muito mais esforço, com muito mais risco, com muito mais possibilidades de eu perder tempo naquilo. Por outro lado, se eu trabalhar com a tecnologia, com um laser, por exemplo, eu corto qualquer peça com muito mais facilidade do que eu cortava com a machadinha. Então a tecnologia ela vem para gerar um emprego. Então esse colega me questionou assim, tá bom, mas quanto mais o robô chega, cada vez mais o robô faz aquilo que o ser humano fazia. O que o ser humano vai fazer daí para frente? E aí me veio uma sacada, eu falei, o ser humano vai criar robô. Se você criou um robô que me substitui, a minha função como ser humano passa a ser criar um robô que substitui aquele robô. Eu vou criar um robô melhor, porque robô na realidade não é aquele homenzinho de latinha, né? Aquele ser humaninho de latinha.
O robô é uma sequência numérica, o robô enfim, é uma máquina, o robô é um equipamento eletrônico que faz, através da tecnologia, aquilo que o ser humano fazia. Esse é o nosso Café Corporativo de hoje. Nos siga nas redes sociais, Café Corporativo BR no Instagram, Café Corporativo no YouTube e no Facebook. E acesse o nosso site cafécorporativo.com.br e até a próxima semana, que nós voltamos ao formato normal das entrevistas do café aqui no estúdio. Até lá! Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.